Prezados irmãos, prezadas irmãs, é uma benção estar com todos vocês, especialmente com o Sr. Jorge Godinho, presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Realmente, o Sr. Jorge Godinho, o que ele gosta é que seja apresentado como trabalhador na seara do Cristo. Não é isso? Então, Isso mesmo. trabalhador de Jesus, fique à vontade, estamos aqui para te ouvir, viu? É com você. Tá, muito obrigado, Graça. Boa noite às queridas irmãs, aos queridos irmãos que participam desse 38º Encontro Espírita Regional Sul de Tocantins. É com muita alegria que aceitamos este convite até pelo tema que nos remete à figura de Jesus, fazendo esta viagem ao coração. Falar de Jesus é remetermos a 2000 anos atrás. Entretanto, nos dias de hoje, 2000 anos após, toda a humanidade o conhece, pelo menos por ouvir falar dele e do seu evangelho. O mestre Nazareno, ele iniciou sua vida pública convidando aqueles homens simples que haviam se compromissado com o seu messianato antes do nascimento. Provavelmente no planejamento espiritual deles estava este compromisso de estar com Jesus e, ao mesmo tempo, ser preparado por ele para que pudesse, posteriormente, transformar a humanidade. E quando foram convocados, seguiram os passos do mestre Nazareno, e à proporção que constatavam ser o amigo divino, o Messias prometido pelas Escrituras, seus corações foram balsamizados com os eflúvios do amor divino que emanava de Jesus, o Cristo de Deus. À proporção que o tempo passava, que eles iam conhecendo mais o amigo que para eles trazia a cada dia informações novas, renovando os conhecimentos, mas desde o início, Jesus os convidou para que tivessem fidelidade. Fidelidade a Deus, às suas leis, para que posteriormente pudessem construir em seus corações o reino dos céus. A mensagem do Evangelho é um convite à renovação. E aquele que é tocado por esta mensagem jamais será o mesmo. Assim se referiu Joana de Cusa, quando, naquele instante, à fogueira, o seu filho, solicitando a ela que negasse ser cristã, ela responde a ele desta forma, dizendo que aquele que é tocado por Jesus jamais será o mesmo. Por que isto? Porque faz compreender a imortalidade, as vidas sucessivas, a justiça divina que dá a cada um segundo suas obras, a pluralidade dos mundos habitados que foi revelado pela primeira vez à humanidade há 2000 anos atrás. E 2000 anos após, a humanidade ainda busca, pelo estado da arte, nas viagens espaciais, a constatação se os mundos são habitados. Mas esta informação Jesus já a revelou, e naturalmente, considerando a criação do Pai, que não faz cópia,
e que nos mundos infinitos, nos diversos universos que estão aí a compor esse espaço infinito, naturalmente o Pai não faz nada por acaso, e todos estes habitats, certamente, nas dimensões apropriadas, terão as suas criaturas no estado de desenvolvimento submetido à lei inexorável do progresso. Jesus, quando somos tocados pelos seus ensinos, nós aprendemos que existe a comunicabilidade entre ambos os planos da vida. Porque assim ele o fez. Várias vezes ele dialogou com aqueles que se encontravam juntos aos ditos loucos, obsedados, aonde a sua estatura moral, a sua própria presença já os intimidava, e uma simples ordem fazia com que eles abandonassem as suas vítimas. Então, a comunicabilidade entre ambos os planos da vida já é um fato constatado há 2000 anos, mas, sobretudo, quem é tocado pela mensagem de Jesus, é tocado pela lei do amor. Esta lei que vai visitar o coração como um bálsamo consolador. A todos aqueles que somos nós, aflitos, porque naturalmente vivemos ainda no mundo em transição, com a predominância das provas, das expiações, para acolher os corações aflitos, que somos todos nós. Jesus é para sempre a estrela mais luminosa que brilha sobre a terra. Desde a sua criação, segundo as informações científicas, há 4 bilhões e meio de anos, ele já era o espírito crístico. E o Pai concedeu-lhe o cuidado com este habitat do Pai, ao qual nós somos aqueles que aqui temos a morada, provavelmente temporária, durante o período necessário para que nós possamos passar pelas experiências que a Terra nos oferece. A sua mensagem é convite ao lenitivo, é convite ao consolo, à esperança, à certeza de que o progresso é inexorável e que todos nós, criaturas do Pai, estamos sujeitos a esta lei que nos conduz, saindo da simplicidade e da ignorância, para a angelitude. Os ensinos de Jesus tocam tanto ao coração que, ao invés de morrerem na pobre Palestina, eles se firmaram em todo o Império Romano e depois em todo o Ocidente, e já agora, nos dias de hoje, em todas as regiões do nosso mundo. O interessante é que a sua doutrina ela é tão penetrante que, mesmo diante das investidas que se faziam às perseguições aos seguidores, os cristãos, quanto mais se perseguia, quanto mais holocaustos se faziam, a sua doutrina se espalhava por toda aquela região que circunda o Mediterrâneo, o norte da África, a Ásia Menor, o que é atualmente a Europa, fazendo com que, durante os 3 primeiros séculos da nossa era, a pureza, a pulcritude do seu evangelho permanecesse à custa dos holocaustos, dos seguidores que tinham a convicção férrea e a confiança de que o reino que Jesus nos falou não é deste mundo. Esse fato se deve ao seu inigualável exemplo, porque tudo que Jesus disse, ele fez.
de tal forma que produziu tão indescritível e permanente comoção, isto cada vez maior, mais consequente, mais profunda e irresistível nos corações humanos. Lembramos de qualquer líder na face da terra, mas é uma lembrança que se circunscreve ao único período da sua existência, aonde os seus atos, os fatos praticados ficam circunscritos àquele período. A liderança de Jesus, não. A partir do momento em que ele trouxe para todos nós o legado do amor, esta semente plantada, à proporção que o tempo passa, naturalmente, a sua liderança não é esquecida. Ao contrário, ela é cada vez mais exultada, conhecida, vivida e seguida. O Cristo cresce a cada dia diante dos olhos e do coração dos homens e das mulheres, da realidade do espírito imortal, que, dependendo das suas necessidades, reveste-se deste processo de ir e vir entre ambos os planos da vida, com a indumentária masculina ou feminina. Exatamente porque este crescimento de Jesus, só pouco a pouco, à medida que nós vamos evoluindo, que os homens, as mulheres vão evoluindo intelecto moralmente, vamos podendo melhor entendê-lo e melhor também senti-lo. Somente à medida que vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimento, em experiência da vida, crescendo em ciência, em técnica, é que a mensagem de Jesus vai viajando gradativamente em direção aos nossos corações, balsamizando-nos e, ao mesmo tempo, iluminando-nos, fazendo com que a nossa própria luz, que inicia-se como uma vela quase inapagada, e com este crescimento intelecto-moral, ela vai cada vez mais iluminando-se, fazendo com que a sua lumen se espalhe, criando em volta do ambiente em que se encontra aquele que já tem a sua luz própria, na sua identificação, aonde leva a mensagem de Jesus pelos seus atos como evangelhos de feitos. Quantas verdades, verdades transcendentes e desconhecidas, nos foram reveladas por Jesus e registradas no seu evangelho divino, até que a palavra amorosa e sábia do divino amigo nos esclarecesse a ideia que tínhamos de nós mesmos. Não passávamos de seres criados ao acaso dos caprichos de deuses, deuses diferentes e cruéis, cuja benevolência precisávamos conquistar com sacrifício e também com oferenda, e cujas cóleras quase nunca se aplacavam, senão diante do sangue inocente de nossos próprios filhos, que eram constrangidos a serem imolados. A nossa ignorância começa a ser esclarecida, desvendada, com as revelações das verdades que Jesus traz, quando adentra a nossa intimidade, levando aos nossos corações as verdades que nos libertam. Jesus nos libertou definitivamente desse servilismo e nos revelou a amorosa paternidade do Deus, o Deus eterno, o Deus único, mas o Deus amoroso, que até então caracterizava-se aquele Deus trazido por Moisés por uma necessidade, de um Deus que tinha sentimentos semelhantes
às criaturas. Jesus veio nos trazer Deus como Pai, o Pai Nosso, desvelando para a humanidade que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que Deus é amor, que não castiga, mas que propicia a toda criatura a oportunidade diante dos equívocos que certamente comete perante as suas leis, já escritas na consciência de cada um de nós, e que precisa ser trazida ao sentimento, ao coração, para podermos assim colocá-las em prática e fazer com que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos sejam evangelhos de feitos. Jesus nos conscientizou desse Deus eterno e único, conscientizou-nos da sua onipotente bondade, da sua misericórdia e infalível justiça e da sua presença ilimitada e perene junto a todas as criaturas, em todos os universos, aonde ele se encontra de forma perene, onímoda, ilimitada, cuidando de todas as criaturas. Ensinou-nos o divino amigo a elevar a Deus a força do nosso pensamento conjugado ao sentimento e a confiar com filial devoção na providência divina quando, naquele momento em que conversava com os discípulos a respeito da oração, e eles embevecidos com seus esclarecimentos, um deles perguntou-lhe: Mestre, ensina-nos a orar. E a partir daquele momento, conta-nos Humberto de Campos, que colocou-los em sua volta e, colocando o seu pensamento e o seu sentimento, elevou-os ao alto, conectando este elo divino que prende a criatura ao Criador, com o seu sentimento elevado, com o seu pensamento inigualável, e ora, ensinando-nos a estrutura da oração, com Pai Nosso que estás nos céus, a oração dominical, que deixou legado para a humanidade, que toca aos nossos corações quando a repetimos, mesmo colocando o nosso sentimento e o nosso pensamento, que não é igual dele. Mas ele nos ensinou a estrutura da oração, que nós podemos louvar ao Pai, ao mesmo tempo que podemos fazer rogativas pelos entes queridos, pela humanidade, pelos dirigentes, por aqueles que nos envolvem, próximos ou distantes, mas também podemos agradecer. Quando oramos, podemos conjugar estes três aspectos: o louvar, o rogar ou o agradecer, ou escolhermos um deles. O que importa é que o nosso pensamento e o nosso sentimento saia da nossa intimidade, do nosso coração, para que este elo divino que nos prende ao Pai, ao Criador, seja ativado e se transforme em ondas curtas, elevando aos páramos mais altos, a fim de que o Pai, através dos seus prepostos, possa atender às rogativas que são elevadas pelas criaturas. Ensinou-nos o divino amigo a oração, a prece, como sendo esta fortaleza que todos nós podemos ativar no quarto íntimo, na intimidade, conforme ele nos falou. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Assim nós vamos encontrar registrado
pelo evangelista Mateus no capítulo 11 do seu evangelho, respectivamente os versículos 28, 29 e 30. O convite de Jesus é uma visita aos corações cansados, aos corações oprimidos, para que se sintam aliviados. Há, entretanto, uma condição que é tomar o jugo suave de Jesus, que é a sua doutrina, este código de ética divino que ele legou à humanidade, o seu evangelho, a boa notícia que ele trouxe. E, além disso, convida-nos ao aprendizado com ele, que é manso e humilde de coração. A leveza de seu fardo é secundada pelo seu jugo, o jugo esclarecedor, que faz os corações cansados e oprimidos compreenderem as causas dos cansaços, das opressões, quando esclarece que a justiça do Pai, ela é bondosa e misericordiosa, porque dá a cada criatura segundo as suas obras. Desta forma, se torna leve o fardo, porque a obediência aos desígnios do Pai e a resignação passam a fazer parte do comportamento daqueles que aceitam o seu convite de vinde a mim. É Jesus fazendo a viagem ao nosso coração, dizendo-nos que se aceitarmos o seu jugo, a sua doutrina, se compreendermos que os desígnios do Pai são sábios e misericordiosos, certamente nós estaremos de forma obediente, desenvolvendo esta virtude que é a obediência, porque há o assentimento da razão, pelo entendimento de uma fé, de uma confiança raciocinada, e que naturalmente, como consequência, vem o assentimento do coração. E aí nós estamos resignados, não porque somos apologistas das aflições ou do sofrimento, mas porque compreendemos que estamos diante de uma colheita obrigatória, de um plantio que foi executado no passado remoto por nós mesmos, que somos e fomos, naqueles momentos, por estarmos desviados da lei divina, os nossos próprios algozes. Plantamos livres, e naturalmente a colheita bate à porta de forma obrigatória. E quando assim faz, somente a obediência, a compreensão aos desígnios do Pai é que nos faz, de forma resignada, passar pelas dificuldades, sem a opressão, já com o coração aliviado, compreendendo que estamos diante da oportunidade que o Pai concedeu para que nós passemos pelas dificuldades e os desafios que o propósito existencial de cada um de nós nos concedeu por misericórdia do Pai. O coração de Maria de Magdala, ele foi visitado por Jesus. Após ouvir as pregações do Evangelho do Reino, ela ficou tomada de admiração profunda pelo Mestre. Depois que ele ouvir a palavra, observou que as facilidades da vida que traziam agora a ela um tédio mortal ao seu espírito sensível, por verificar de que a vida é passageira, de que os gozos aparentes, eles são fugazes, de que estamos aqui numa passagem temporária, não para vivermos para o mundo, mas vivermos no mundo, aproveitando as oportunidades que ele oferece para que nós possamos assim regressar de volta quando o veículo da vida nos conduzir a outra vida com o compromisso que assumimos antes do nascimento, ou totalmente cumprido, ou parcialmente cumprido,
de preferência com grande percentual de êxito. E foi assim que ela, após ouvir Jesus, procurou numa noite duvidosa, mas algo lhe chamava para que pudesse encontrar-se com Jesus na casa de Pedro. E é assim que vai se observar, naquela noite, uma barca conduzindo-a às praias de Genezaré, aonde ela, naquela noite, adentra a casa de Pedro e observa que parecia que Jesus já lhe esperava. E diante do mestre Nazareno, ela lhe expôs, se desnudou, afirmando que ouviu a sua palavra consoladora. E por essa razão tinha vindo ao seu encontro, porque ela era uma filha do pecado, que todos lhe condenavam, pois tinha sede do verdadeiro amor, e que sua existência, como todos os prazeres, tinha sido estéril e amargurada. É assim que ela se expressa diante do Mestre, e em lágrimas declara que ouviu o amoroso convite de Jesus ao Evangelho, e ela desejava ser das suas ovelhas, mas tinha dúvidas se Deus a aceitaria. Jesus, diante daquela mulher ansiosa, fitou-a enternecido e, sondando as profundezas do seu pensamento e visitando o seu coração amargurado, respondeu a ela bondoso: Maria. Levanta os teus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa notícia, a boa nova do reino de Deus. E Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde o amor de nosso Pai, se assim fosse? Nunca viste a primavera dá flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. E assim Jesus foi adentrando ao seu coração aflito, amenizando-o, balsamizando. Caminha agora, Maria, sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aquele diálogo inesquecível para um coração angustiado foi se estendendo de forma consoladora e esperançosa, que Maria, embevecida e esperançosa diante do magnetismo da fala, da viagem ao coração que Jesus fez, tocando de forma suave, ela se dirige ao mestre dizendo: Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. A mensagem, a presença do mestre, ficamos imaginando. Ela é tão suave, mas penetrante, que num simples diálogo toca ao coração aflito de tal forma que faz mudar aquela mulher que já vinha desejosa de adquirir o verdadeiro amor, de um momento para outro tomando uma deliberação crucial em sua vida, para que fosse antes e depois daquele momento. E ela continua dizendo: acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração.
Estarei com os aleijados e leprosos, como se estivesse tendo a presciência daquele instante final de sua vida, quando acompanhou os leprosos que vieram procurar Jesus, mas ele já tinha subido ao Gólgota e não mais se encontrava entre nós. E o mestre vem finalizar aquele colóquio, orientando aquela novel seguidora. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Jesus foi a visita ao coração de Maria, que a partir daquele instante prosseguiu um longo trajeto, um trajeto de difícil caminhada, mas sua fidelidade e confiança comoveu os obstáculos, removeu os obstáculos da porta estreita que ela conseguiu atravessar, conforme nos relata o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado pelo saudoso e querido Chico Xavier. Recomendo a quem não leu que leia este capítulo, que é emocionante, nos mostra como Jesus tratava aqueles que o procurava, fazendo esta viagem ao coração de forma suave, tocando de maneira tal que aqueles que foram tocados jamais foram os mesmos. É uma obra magistral, que quem já leu, releia. Quem não leu, aconselho a fazê-lo. Jesus visitou os corações também dos deserdados, dos velhos, dos doentes, dos cansados, dos tristes, dos pobres, dos oprimidos, das mães sofredoras e das crianças abandonadas, e entregou-lhes as bem-aventuranças celestes, enchendo-os de esperança e de consolo. Ensinou que a felicidade, ela não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão e que também não são propriedades de nós, porque quando nascemos, o Pai nos empresta tudo que é seu, todas as suas propriedades, para que nós possamos, utilizando-as por empréstimos, como usufrutuários que somos, crescer, fazer com que as nossas propriedades possam, assim, serem edificadas cada vez mais. E as nossas são simplesmente três: o conhecimento, a inteligência, que é um atributo nosso como espíritos imortais, e as virtudes que vamos amealhando no exercício da prática do bem, quando somos fiéis às leis divinas e palmilhamos de acordo, nos ensinou que a felicidade, ela não pode nascer das posses efêmeras, porque elas se transferem de mão em mão. E sim, esta posse, ela provém da caridade e do entendimento, da modéstia, do trabalho, da tolerância e do perdão, que são virtudes que devemos desenvolver enquanto na vilegiatura, para que possamos, assim, crescer intelecto moralmente, cumprindo o propósito existencial que cada um de nós traçamos antes do nascimento. Jesus proclamou que a morte não existe e veio prová-la quando, após o terceiro dia, conforme as Escrituras previa,
Ele veio aparecer várias vezes a várias pessoas em vários lugares diferentes para não deixar nenhuma dúvida da imortalidade. Ele proclamou e exemplificou que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. A vida é bela, é cheia de oportunidade, por mais difícil que seja, mas é a oportunidade que o Criador concede à criatura para que ele possa crescer ou ressarcir-se perante a lei divina por ter se equivocado no cumprimento das suas ações de forma equivocada. Jesus condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se com todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional, a ordem ao trabalho e a paz construtiva, para que eles pudessem posteriormente, após serem preparados com a sua didática, que os transformou apenas em 3 anos, aqueles homens simples, aparentemente rudes, mas espíritos preparados que ele escolheu para poder fazer após preparação pudesse para uma os discípulos pudessem, imitando Jesus, fazer com que a humanidade jamais esquecesse dos seus holocaustos. Infelizmente, durou apenas 300 anos. Foram anos, 3 séculos, que marcaram de forma indelével a história da humanidade. Enquanto houver sobre a face da terra pobres e famintos, gente que chora, alma sem misericórdia, Jesus estará visitando os corações das criaturas, e a sua palavra não cessará de ecoar nas eternas bem-aventuranças. Com Jesus, os corações se acalentam, as mentes se esclarecem, e a esperança, ela surge, ela eclode como um amanhecer a clarear a escuridão que a ignorância e o materialismo oferecem. Com o mestre, a religião como sistema educativo, ela alcança uma eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias que são efêmeras, e nem avanço ao poder humano. Ele se utilizou da natureza, o templo, aonde a expressão do seu Criador se encontrava à sua disposição. O seu templo foi a natureza. Foi na natureza que ele trouxe a sua voz suave, e, conforme nos conta as benfeitores espirituais, a sua palavra, fazendo com que aquelas bem-aventuranças acalentassem aqueles corações, mas permanecesse reverberando nas mentes e nos corações e vibrando na atmosfera da Terra por todo e sempre. 2000 anos após, nós relembramos das bem-aventuranças, aonde ele veio trazer aos corações aflitos o consolo, a paz, a esperança. E o Mestre Divino, ele também atendeu a todos aqueles conforme fez com Madalena, aqueles que o procuraram e que os evangelistas deixaram registrado. O Mestre Divino também foi procurado pelo doutor da lei. O doutor da lei que foi sensibilizado com as notícias da Boa Nova,
E estas notícias havia visitado o seu coração, um coração ansioso de esclarecimento. E Jesus falou-lhes naquela noite que ele o procurou às escondidas, para que não tomassem conhecimento os seus pares. Pouca cidade se encontrava por pessoas que eram olheiros de todos aqueles que se interessavam para saber o que acontecia com a vida do próximo. E foi naquele calar da noite, às escondidas, que Nicodemos procurou Jesus, porque o seu coração já estava sensibilizado pela boa nova. Jesus já havia feito a viagem, tocando de forma suave, deixando na expectativa de poder colher do Mestre informações novas. E é assim que Jesus lhe falou sobre o nascer de novo, sobre a reencarnação, no diálogo que os evangelistas registraram, para que outros corações também fossem visitados e esclarecidos sobre o ir e vir entre estas duas dimensões da vida. Visitou a casa de Zaqueu, o homem rico, mas bondoso, cujo coração também já havia sido visitado pela mensagem renovadora do Consolador. Jesus fez vibrar as fibras mais íntimas daquele homem rico, que, ao acolhê-lo no seu lar, foi abençoado pelo Mestre por observar que ele era aquele que se utilizava do empréstimo divino da riqueza com a propriedade devida, sem o apego, dando àqueles que eram seus colaboradores com a dignidade que mereciam o salário pelo trabalho que executavam. E é assim que Jesus, naquele encontro em sua casa, abençoa-o pela forma como agia diante do empréstimo que o Pai lhe concedeu. Apesar de ser um homem rico e cobrador de impostos, que não era muito bem visto por aqueles que eram os seus contemporâneos. Mas Jesus fez vibrar as fibras mais íntimas da mulher hemorrágica, cujo coração já havia sido visitado por ele, quando ela ouviu falar das suas curas, ouviu falar que ele se aproximava da cidade onde se encontrava, e ela tinha tanta certeza que, se pelo menos tocasse na sua túnica, ficaria curada pelo mal que a acometia há mais de 12 anos. E já havia gasto todos os seus recursos com todos os médicos que ela conhecia, da cidade onde morava, da redondeza, mas o mal continuava acometendo-a. E ela, diante daquela sua esperança, tocou no meio da multidão, com tanta fé, as vestes do Mestre, que ele sentiu que de si saía energias curadoras. E no meio da multidão, vem perguntar: quem me tocou? E os discípulos, diante de tanta gente, do tumulto: Mestre, como saberemos quem te tocou? Diante de tanta gente que estamos aqui te protegendo. E ele afirma: quem me tocou? E ela, diante daquele momento que sentia o seu coração, o seu corpo, as suas fibras mais íntimas tremularem com a cura, ela se identifica, dizendo que tinha sido ela. E o Mestre, ao observá-la, afirma apenas: a tua fé, mulher, te curou. Toda a vida de Jesus foi de semear nos corações o amor,
a esperança na vida futura e a fidelidade a Deus. Ele é o médico das almas, o semeador do amor, que continua de forma rediviva a resgatar a pureza do seu evangelho pelo Consolador. O Consolador prometido, conforme ele falou, dizendo aos discípulos que solicitaria ao Pai para enviar o outro Consolador, que aqui já está entre nós, fecundando os momentos graves do período de transição. É nos dias atuais que mais necessitamos da sua visita, do seu consolo, da sua boa nova, do seu amor a penetrar nesta viagem aos nossos corações. A humanidade estertora em dores, em sofrimentos, conflitos, guerras, desamor, violência, desrespeito. Na realidade, a humanidade está perdida, experimentando soluções materialistas sem o resultado esperado para o desiderato de dias felizes. Somente a visita do Divino Amigo aos corações fará com que a humanidade reconheça o caminho para a autoiluminação. Somente com Jesus seremos capazes de vivenciar a verdadeira fraternidade, de compreendermos que somos filhos de Deus, irmãos em humanidade. Enquanto os nossos corações não forem visitados pelos seus ensinos, permaneceremos cometendo os mesmos equívocos por estarmos afastados da lei divina. A lei de amor, não o amor vulgarmente propalado e experimentado, mas o amor que Jesus exemplificou. O ponto mais sublime do sentimento que caracteriza o espírito instruído e depurado que já galgou o estado de pureza. Somente com Jesus seremos capazes de vivenciar a fraternidade. Ele está de volta, secundando estes momentos graves, visitando os corações aflitos e deserdados que procuram alívio e explicações, respostas aos questionamentos milenares: quem sou? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Por que passo por tantas aflições? Quais as causas que me acometem nestes dias tão graves e que parece que as coisas surgem sem nada ter feito para que isto acontecesse? E o Espiritismo veio ressuscitar o Evangelho na sua pureza, porque não traz nada diferente do que Jesus ensinou. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros, direto, para o entendimento de todos, o que foi dito sobre forma alegórica por Jesus. A doutrina espírita vem cumprir o que Jesus anunciou e preparar a realização das coisas futuras. A semente do amor foi lançada há 2000 anos. Não há como impedi-la de desenvolver-se e de dar frutos. Ele iniciou sua vida pública sozinho, convidou 12, adentrando aos seus corações, preparou 70. Sua última aparição foi diante de 500 na Galileia. E hoje, bilhões se dizem seguidores de sua doutrina. No entanto, não é suficiente denominar-se seguidor do Divino Amigo, nem tampouco divulgar a sua doutrina, mas conhecê-la, meditar seus ensinos, procurar trazê-los ao sentimento e, sobretudo, colocar em prática.
É desta forma que relembramos o seu convite: vinde a mim. Porque o vinde a mim, na atualidade, extrapola o simples convite, mas também significa um convite com vocação. Porque já chegaram os tempos marcados pela providência para a regeneração. Pois não há mais tempo para equívocos ou escolhas afastadas da lei de amor. Estamos vivenciando os instantes do sim-sim, do não-não, na separação do joio do trigo, do alvorecer de uma era nova para a humanidade, que caminha para um futuro melhor, um futuro de paz. E o caminho a trilhar é somente o indicado por Jesus, o Cristo de Deus. Não podemos mais estar afastados da lei divina, única, verdadeira para nos fazer felizes, pois são elas que dizem o que devemos fazer ou não fazer. E o guia e modelo a perseguir já sabemos e conhecemos que é Jesus. Deixemos que ele, então, visite os nossos corações aflitos e sedentos, como fez a Maria de Magdala, a Nicodemos, a Zaqueu e a todos que ouviram a sua suave voz reverberar na atmosfera da terra, falando e agindo em nome de Deus como o exemplo mais perfeito de testemunho da lei de amor e de humildade. Não podemos mais estar afastados da lei de amor. O momento nos convoca para que nós abramos as portas dos nossos corações para recepcioná-lo, recepcionar Jesus, porque a sua presença, ela é branda, o seu coração é manso. Para isso, queridas irmãs e queridos irmãos, façamos do seu evangelho o nosso roteiro, para que a nossa consciência tranquila nos console. No entanto, devemos manter a estratégia da ausência do mal em nossas vidas, sem olvidarmos de que a prece é a nossa fortaleza para vencermos os desafios que nos acometem nestes dias de transição em que estamos sendo convocados ao testemunho. Que os nossos corações acolham o vinde a mim, a fim de um dia sermos páginas vivas do Evangelho de Jesus. E é desta forma que gostaríamos de trazer as reflexões nesta noite, nesta lembrança da viagem serena, amorosa de Jesus aos nossos corações. Se desejamos manter-o perto de nós, estudemos o seu Evangelho cada vez mais. Adentremos na intimidade do conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer, quando, mantendo a fidelidade a Jesus e Kardec, vamos nos aproximando cada vez mais também do seu coração amoroso, porque ele penetra o nosso coração, fazendo-nos abrandar os nossos costumes, para que possamos assim herdar esta terra do futuro e o reino a ser construído nos nossos corações, para que possamos assim sermos bem-aventurados no momento em que o seu evangelho fizer parte das nossas vidas. Desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, agradeçamos ao alto a oportunidade da vilegiatura, de já sermos tocados por Jesus e, naturalmente, empreendendo esforços hercúleos para jamais sermos o mesmo
antes de conhecê-lo, porque o seu vinde a mim tocou os nossos corações. E o nosso desejo é de que cada vez mais nós possamos nos aproximar dele, fazendo esta viagem na trilha do seu evangelho que nos conduz à perfeição, nos conduz às mudanças que naturalmente ainda sentimos dificuldade em fazê-las. Mas ele nos prometeu que o caminho é pedregoso, de que o esforço é hercúleo, mas que jamais nos abandonaria. E aqui estamos nestes dias difíceis, secundado pelo seu evangelho redivivo, que é a doutrina espírita, a nos esclarecer, a nos ajudar a passar e a viver esses dias difíceis com a esperança nos nossos corações de dias melhores e de que poderemos herdar esta terra do futuro se formos fiéis a Jesus e a Kardec. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigada, Sr. Jorge Godinho. Quanto ensinamento nesta noite de hoje. Que Jesus possa nos abençoar para que venhamos refletir em tudo o que ouvimos na noite de hoje. Nós convidamos a presidenta da Federação Espírita Tocantins, Feitins, Leila Ramos, para fazer as considerações finais e também a prece de encerramento. Mas antes, nós queremos dizer que não percam, amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui com Lacordaire, da Federação Espírita de Mato Grosso, trabalhando o tema até às 11h30, o processo evolutivo na evolução do ser. E depois será o nosso querido Raul Teixeira trazendo para nós também uma fala gostosa sobre Jesus. Leila, com você? Leila Ramos? Eu estou no celular. Vai, nossa querida Leila. Estou aqui, minha irmã, acompanhando as belíssimas expressões deixadas pelo seu Jorge, fazendo com gratidão essa mensagem linda. É com gratidão, né, minha irmã, que nós vamos agradecer, né? Depois de fazer esse histórico do chamado de Jesus a tantos irmãos nossos, né? E a nós mesmos, né? Então, que nessa noite possamos nós agradecermos pela oportunidade de hoje aquecer nossos corações, avivar nossas mentes, não é, minha irmã? A fim de podermos, assim, as lições de Jesus, acordar nossas consciências. E acordando-as, possamos vivenciá-las nesse esforço tal qual aconteceu com os nossos irmãos, aqui expressos pelo seu Jorge Godinho. A mim, acalenta meu coração lembrar de Paulo. Todo o esforço, toda a energia empreendida para buscar esse caminho. Com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, mas ele soube fazer o caminho da luz. Que Jesus nos ampare, nos conforte e nos dê força para a caminhada, para a nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada. Então, nós vamos... Tá aí o Oswaldo Casagrande, né? O nosso querido Oswaldo Casagrande. A gente conhece ele por Casagrande, porque é um grande
grande companheiro, grande trabalhador do Cristo, está aí com a gente também, da FEDEF, né? E tantos companheiros amorosos que nos acompanham nesta noite, trazendo aí a presença, e agradecemos imensamente. Então, nós vamos pedir, então, né, para o seu Jorge Godinho fazer apreciamento, não é isso, Leila? Vamos pedir Isso, para ele? Faz para isso. nós, seu Jorge Godinho, a prece para a gente se sentir mais confortada. Obrigado, Então minha. vamos aproveitar esses instantes, conforme Jesus nos ensinou, ativar este elo que nos prende ao Pai, colocando os nossos sentimentos, aliando com os nossos pensamentos em gratidão. Te louvamos, Senhor, pela vida, pela saúde, quando assim nos referimos. Não nos referimos à saúde do corpo físico, porque às vezes somos saudáveis, mas o nosso corpinho, ele se encontra debilitado. Pela saúde que o espírito imortal, por compreender a imortalidade, de forma obediente e resignada, compreende, Senhor, que a verdadeira saúde, ela se encontra dentro de nós, porque a saúde do corpo, ela é transitória, porque as células, elas têm um período de vida, de pujança, de decrepitude, mas o espírito imortal é sempre jovem. Por isso te agradecemos, Senhor, a compreensão da vida como realmente ela é. Estejamos na indumentária carnal ou vivenciando a verdadeira vida. Somos aqueles, Mestre querido, que te agradecemos a presença do teu Filho ungido, o Divino Amigo, que conosco conviveu durante pouco tempo, mas deixou marcado de forma indelével as lições luminíferas do seu Evangelho, que retrata as leis do Pai como código de ética divino a seguirmos. Envolve-nos na tua paz. Fortalece, Senhor, a humanidade, aos dirigentes, aos homens públicos, ao nosso país, ao movimento espírita, a todas as demais religiões, para que possamos todos, um dia, fazermos parte de um único rebanho, quando estarás entre nós como único pastor. Sê conosco, Senhor, amparando-nos hoje e sempre com a tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Seu Jorge Godinho, você está bem da nossa casa espírita, igual você já veio aqui tantas vezes, né? 3 vezes, não foi? Bom, isso mesmo. O público está assistindo a sua palestra e a gente está sentindo você aqui dentro, e todos vocês, viu? Também juntos, está todo mundo junto aqui na nossa casa. Um abraço Deus a todos. abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser. Gratidão é a palavra que temos para dizer. Gratidão. Deus abençoe você, meu amigo Jorge Godinho, e todos vocês. Até amanhã. Obrigada, minha irmã. Tchau. Obrigada, Um abraço, Leila. Leila. Obrigado. Um Obrigado. Deus abençoe. Oswaldo, Deus abençoe. Todos vocês, Carlos, Obrigado. Vilma, tantos que estão aqui conosco. A nossa querida Dona Euli,
Eunice, que Eunice. Jesus abençoe. Tantos, né?